Oi, maricotas! Aqui é a Mari, mas tu já me conhece, eu sou a Maricote, professora de tricô. E nesse vídeo eu vim falar sobre um assunto bem polêmico, que é: quantos pontos eu coloco na agulha pra começar, Mari? Sim, gente, eu recebo muito essa dúvida, tanto aqui quanto lá no Insta, tá? Eu abri caixinha de perguntas ontem, tava sumida, muito tempo sem aparecer, e uma das coisas que mais falaram é: ensina a fazer uma peça tal tamanho. Quantos pontos eu sei que eu tenho que colocar na agulha e como que eu faço a minha amostra de pontos? Então eu vim, falar assim num vídeo só sobre isso, porque eu falo em todos os meus vídeos. A primeira coisa, quem já fez alguma peça minha ou gosta de assistir os vídeos, assiste pelo menos um pouquinho do comecinho lá de qualquer vídeo sobre qualquer peça. Eu sempre falo: amostra de pontos, dá pra fazer em qualquer tamanho, só precisa fazer a amostra de pontos. Mas assim, no mundo das tricoteiras, principalmente o pessoal iniciante, a amostra de pontos e quantos pontos eu coloco na agulha é meio que um tabu, assim, sabe? Parece que é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, uma coisa muito difícil. E não, gente, é bem simples. Eu sempre falo, a gente pode fazer qualquer peça no tricô, em qualquer tamanho, tá? A gente só precisa fazer a amostra de pontos, medir a nossa amostra, fazer uma regrinha de 3 simples que todo mundo sabe fazer, e se não sabe fazer eu também ensino nos meus vídeos, tá? Que é a multiplicação cruzada, e tu vai descobrir quantos pontos tu precisa, tá? Coisas importantes para a amostra. A amostra tem que ser feita no fio e na agulha que tu vai trabalhar para aquela peça. Então, por exemplo, assim, eu vou trabalhar com fio, qualquer fio, tá? Vou trabalhar com fio, que a recomendação é a agulha 6. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha agulha 6, vou fazer uma amostrinha de pontos, que pode ser uma coisinha bem pequenininha, um quadradinho com 20 pontos, tá? E aí eu vou pegar e vou trabalhar numa altura suficiente que dê pra eu ter uma base, tá? Nos pontos que eu vou usar na minha peça. Então, por exemplo, eu vou fazer um ponto fantasia, eu vou fazer um ponto trabalhado, eu vou trabalhar com muita trança na minha peça, então eu vou fazer aquele ponto que eu vou utilizar na peça. Digamos que a peça tem uma trança e o resto dos pontos é tipo ponto meia, tá? Tu vai fazer a tua amostra de pontos em ponto meia. E aí, tu vai fazer o quê? Vai medir. Geralmente eu pego 5 centímetros, tá? Meço na minha amostra 5 centímetros e conto nesses 5 centímetros quantos pontos tem ali, tá? Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quantos pontos eu vou colocar na minha agulha. Isso vai ser o meu X, tá? O que eu tenho ali? 5 centímetros, que eu medi na minha amostra de pontos, equivalem a tantos pontos, digamos que é 10, tá? E aí, o que tu vai fazer? Tu vai ver se tu vai começar uma peça por baixo ou por cima. Se for por cima, vai ser a medida que tu quer da gola, então tu tem que saber qual a medida que tu quer pra tua gola, né? Se for um decote mais aberto, tu tem que saber esse decote mais aberto. Se é pra ficar bem chegadinho no pescoço, a medida da cabeça, tá? Que vai passar na cabeça. E aí tu vai pegar aquela medida e vai colocar ali. E do outro lado, o X vai multiplicar cruzado, vai descobrir o X, faz na calculadora, é bem simples, bem fácil. Se tu vai começar a peça por baixo e ela vai ser uma peça aberta, que tu vai fazer costura depois, o que tu vai fazer? Tu vai pegar a medida da circunferência do teu quadril, digamos assim, que vai ser a medida de baixo, né? A medida maior, ou é o quadril ou é o busto, tá? Se for uma peça reta. Tu não vai fazer aumentos nem diminuições, que é geralmente o que a gente faz quando a gente tá no início. O que tu vai fazer? Tu vai pegar e vai medir e vai dividir por 2. E aquilo vai ser a medida da tua frente e a medida das tuas costas. E ali tu vai descobrir... Tô falando rápido, né? não vai precisar nem acelerar esse vídeo. E ali tu vai descobrir quantos pontos tu tem que colocar, tanto na frente da tua peça quanto nas costas, certo? Então, gente, é bem simples. Qualquer fio... não, assim, ó... O tex é uma coisa que nos ajuda muito a gente se basear na espessura do fio. Tex parecidos são fios que têm espessura parecida, pipipipopopó. Mas nada vai substituir a tua amostra de pontos. Eu sei que às vezes dá uma preguicinha, mas assim, ó, é 5 minutos, 10 minutos no máximo que tu vai dispor ali pra fazer a tua amostrinha de pontos, mas tu vai ter a medida exata, tu não vai precisar estar desmanchando o teu trabalho depois, tá? Então é bem importante. No top-down, a gente consegue ainda dar uma reparada se a gente não coloca o número de pontos correto na agulha, né? Porque aí depois a gente vai aumentando, vai distribuindo e vai aumentando enquanto precisar aumentar. Agora, quando a peça tá começando de baixo, geralmente tu vai perceber que tu já tem mais de 20 centímetros ali de altura de peça, que tu já trabalhou, mais de um dia naquilo, e é um tempo perdido, né? Então vale a pena dispor esse tempinho pra fazer a amostra de pontos.
eu não preciso vir aqui e ensinar pra vocês uma peça de cada tamanho pra vocês aprenderem. Vocês têm que ter a autonomia de entender o que eu tô falando, de explicar aqui, colocar no papel de vocês, anotar e fazer os cálculos pra vocês fazerem qualquer peça na vida de vocês. Seja crochê, seja tricô, qualquer trabalho manual, tá? Então, o que a gente precisa? É isso, é uma amostra de pontos, uma fita métrica ou uma régua, que seja, e uma regrinha de 3 para descobrir quantos pontos que eu vou colocar na agulha. É bem simples, gente, bem simples mesmo. E lembrando, né, todos os meus vídeos, todos os passo a passo que tem aqui no canal, eu sempre ensino no começo. Então, por exemplo, se tu quer exercitar isso, vai no comecinho dos meus vídeos, todos praticamente tem, não me vem nenhum na cabeça que não tenha, tá? Blusão fogo tem, casaco terra tem, todos tem. Como que eu faço? A minha amostrinha de ponto, meço, faço a minha regrinha de 3, tá? Se vocês ficarem com dúvida na regra de 3, comenta aqui embaixo que eu posso explicar pra vocês, mas tem ali no vídeo, eu mostro bem direitinho, é só colocar a medida que tu vai medir na amostra de pontos, 5 centímetros, 10 centímetros, quantos pontos tem ali dentro daqueles 5 ou 10 centímetros, quantos centímetros tu precisa pra peça que tu vai fazer, seja a gola ou seja a parte de baixo, tá? E o X, multiplica cruzado e descobre o X. Certo, gente? Espero que eu tenha desmistificado, simplificado um pouco isso na cabeça de vocês. Coloquem assim de uma vez por todas que vocês podem fazer o que vocês quiserem desde que vocês tenham uma amostra de pontos e calcule a regrinha de 3 certinha. Não vai precisar desmanchar, se tu desmanchar é porque tu errou alguma outra coisa, que não vai ser no teu tamanho, tá? Lembrando também que tem alguns fios que são mais elásticos, principalmente fios que tem mais algodão, e fios que são menos elásticos. Então, a amostra de pontos, ela também vai te ajudar a perceber se o fio vai dar muito de si, porque aí tu pode ter a noção de colocar uns 10 pontos a menos, mais ou menos, uma quantidade de pontos um pouquinho abaixo, porque tu sabe que aquele fio vai trabalhar, aquela trama vai trabalhar, ela vai dar um pouco de si. Então, por exemplo, se é uma peça que tu quer bem coladinha no corpo, ela bem justinha, tu já sabe, ó, então se a minha amostra assim, ela tá bem elástica, eu sei que eu posso botar um pouquinho menos de pontos na agulha, certo? Era isso, gente. O vídeo até já ficou mais comprido do que eu queria que ele ficasse. Mas eu acho que é assim, ó, vocês precisavam, tipo, dessa viradinha de chave, sabe? Vocês não precisam depender de nenhuma tricoteira pra fazer as peças de vocês. Tem o passo a passo ali pra fazer o restante, não é a quantidade de pontos que se coloca na agulha que vai prender vocês, certo? Um beijo, saudades de aparecer por aqui.